Comercial do Porto, cumprimentar todos os presentes e também na pessoa da senhora vereadora da Câmara Municipal do Porto, também que já tive com quem já tive a oportunidade de interagir, cumprimentar todos os presentes, cumprimentar também os restantes elementos do painel, agradecer a moderação. O repto é de apresentar em 10 minutos a nossa perspectiva, se a pessoa de facto está no centro do sistema e de como é que a rede de farmácias pode contribuir para que isto seja realmente um facto e uma realidade. Apresentar uns números muito gerais acerca que, no fundo, caracterizam o setor da farmácia comunitária em Portugal. Nós temos uma farmácia para cada 3.500 habitantes, sensivelmente, que é o número que, de facto, está inscrito na legislação, uma vez que temos critérios de instalação das farmácias e de abertura de procedimentos concursais para farmácias de acordo com critérios demográficos e também geográficos, o que nos permite, de facto, uma distribuição homogénea por todo o território nacional. Aliás, nós temos mais farmácias por densidade populacional no interior do país do que no litoral do país isso faz com que tenhamos uma proximidade à população que normalmente tem uma escassez de oferta de outros cuidados de saúde, o que nos permite, por um lado, ter uma série de oportunidades de intervenção, mas acima de oportunidades, e como eu costumo dizer aos próprios colegas quando falamos entre nós sobre o nosso contributo para a sociedade, mais que uma oportunidade, uma responsabilidade de intervenção. Nós temos uma rede de farmácias altamente qualificada, nós temos uma média de 3,9 farmacêuticos por farmácia, que é um número que é muito superior à média europeia e mesmo da OCDE. Portanto, não é apenas a questão da proximidade do ponto de vista físico, é também a competência que essa proximidade encerra, precisamente pelas equipas qualificadas que se encontram no interior das farmácias e que, devido às características de funcionamento, nomeadamente em termos de horários de funcionamento e o facto de não se ter de marcar uma consulta, digamos assim, para ter acesso a um profissional de saúde, permite, de facto, podermos dar resposta de forma rápida e contínua às necessidades da população. Temos adotado a tecnologia como forma de aumentar a eficiência e proporcionar melhores cuidados à população. O meu avô e a minha avó eram farmacêuticos e eu lembro-me que os primeiros computadores que as pessoas viram em Almada foram aqueles que os meus avós colocaram na farmácia deles. Portanto, esta inovação e esta adoção da tecnologia sempre foi nosso apanágio. Instalações modernas e autonomizadas e dizer que nós próprios somos exigentes quanto às características das instalações e as nossas características de funcionamento e requisitos de funcionamento. Fomos nós, enquanto setor, que nos obrigámos a incluir na legislação a obrigatoriedade de termos em cada farmácia pelo menos um gabinete de atendimento personalizado. Porque se de facto queremos avançar para a prestação de serviços de forma personalizada, de forma confidencial e privada, temos de facto de ter estas instalações. Nós, todos os dias, contactamos com um número impressionante de 520 mil pessoas. Portanto, todos os dias entram nas farmácias portuguesas mais de 500 mil pessoas, o que é uma percentagem muito significativa da população. Temos evoluído no sentido de termos equipas multidisciplinares também a trabalhar nas próprias farmácias. A legislação evoluiu no sentido de integrar também nas equipas das farmácias nutricionistas, enfermeiros e outros profissionais de saúde para podermos prestar cuidados de forma mais abrangente, porque cada vez mais está presente que a nossa missão enquanto farmacêuticos não é apenas a de proporcionar acesso ao medicamento, e isso é uma componente importante do processo, mas a nossa missão fundamental é otimizar a efetividade e a segurança das terapêuticas, é garantir que o investimento que todos os anos os portugueses fazem nos medicamentos de facto se transformam em resultados em saúde. E para isso precisamos trabalhar de forma multidisciplinar para obter esses melhores resultados em saúde. E de facto aquilo que temos visto é que ao longo dos anos temos tido vários estudos que têm comprovado que as farmácias nutrem de um grande carinho junto da população e mesmo durante o contexto de Covid as farmácias foram apontadas como uma estrutura e instalação de saúde onde as pessoas se sentiam mais seguras do ponto de vista até da prevenção da doença.
A evolução das farmácias ao serviço da população tem sido no sentido da, como já referi, da digitalização e, mais do que a digitalização, a transformação digital, o aproveitamento do digital para redesenhar processos de saúde, que eu diria que é o único propósito da tecnologia, é pensarmos de novo nos processos, de grande qualificação, como já referi. Nós fomos também a primeira profissão de saúde que exigiu a si própria, através da sua ordem profissional, uma revalidação da carteira profissional. Nós precisamos de um determinado número de créditos de desenvolvimento profissional a cada 5 anos para revalidar a nossa competência para exercer a profissão. A produção de evidência, recolhemos dados sobre o que fazemos para demonstrar precisamente o impacto que temos na população e não apenas para demonstrar o impacto, também para aprendermos onde somos mais efetivos e menos efetivos para melhorar as nossas práticas, e fomos implementando uma série de serviços muito em linha com aquilo que já referi, com esta percepção de que de facto a nossa missão não se encerra no medicamento certo para a pessoa certa, mas sim em como é que o medicamento depois é utilizado para proporcionar mais ganhos em saúde. Portanto, os nossos desafios em Portugal, mas também eu diria que no mundo, são a conjugação dos desafios associados ao acesso ao medicamento, mais numa componente da dispensa e do acesso ao produto, com a otimização da sua efetividade terapêutica, como referi. Aqui um aspecto interessante foi que estive há 2 semanas num Congresso Internacional de Farmácia, onde se falava sobre a integração da farmácia comunitária nos cuidados de saúde primários. E houve uma observação de um colega que dizia que, para ele, a questão que se colocava era mais ao contrário. Como é que nós colocamos os cuidados de saúde primários na farmácia? E, de facto, isto faz todo o sentido. Nós temos cuidados de saúde primários e temos uma missão dos cuidados de saúde primários que, de facto, podem beneficiar, serem integrados naqueles que são os serviços das farmácias comunitárias, porque, através, precisamente, da nossa proximidade e da competência, podemos contribuir para que esses objetivos sejam plenamente alcançados. A nossa intervenção profissional visa, essencialmente, melhorar a qualidade e o acesso, reduzir as desigualdades e, sobre este aspecto, dizer-vos que, por exemplo, fizemos um estudo sobre a participação das farmácias na testagem da população contra a Covid-19 e os dados indicam-nos que a participação da rede de farmácias diminuiu em 2 km a distância que cada português teria de percorrer para aceder a um teste e que reduzimos as desigualdades em 50%, particularmente para pessoas com menor condição económica, para pessoas com mais idade e pessoas com mais patologias. Melhoramos, e aqui o nosso grande objetivo, melhorar os resultados em saúde e a eficiência e a sustentabilidade, porque devemos, de facto, distribuir os cuidados pelo nível de cuidados mais eficiente. E, claramente, aqui nós achamos que existem oportunidades subaproveitadas, digamos assim, de introduzir as farmácias no sistema de forma a tornar os cuidados mais eficientes e reduzir a pressão sobre outras estruturas de saúde mais diferenciadas que devem precisamente ser resguardadas para situações mais complexas. As farmácias, como já referi, nós temos esta característica de que conseguimos acompanhar a jornada de saúde da pessoa porque estamos presentes nas diferentes fases da vida. Muitas das vezes nós somos o único profissional de saúde que contacta as pessoas no pré-diagnóstico, antes das pessoas saberem que estão doentes ou estarem mesmo doentes. E, portanto, podemos intervir ao nível da prevenção da doença, da promoção da saúde. A partir do momento do tratamento, digamos assim, de um diagnóstico, de facto, aí passamos a estar presentes na vida das pessoas com muito maior assiduidade e sabemos que normalmente as pessoas teriam de se deslocar às farmácias 2 em 2 meses, de mês a mês, mas a verdade, e tem aqui outros farmacêuticos que sabem bem daquilo que estou a falar, muitas das pessoas até escolhem ir às farmácias todas as semanas e algumas todos os dias. Os sistemas de saúde a nível internacional têm reforçado a intervenção das farmácias, estabelecendo mecanismos de remuneração dos serviços prestados que privilegiam, de facto, a intervenção das farmácias em vários domínios e temos, para além
do papel tradicional da manipulação de medicamentos, que ainda continua a estar presente na grande maioria dos países. Temos agora uma série de serviços adicionais de apoio à adesão à terapêutica, de início de terapêuticas, de dispensa de medicamentos tradicionalmente dispensados em ambiente hospitalar, que de facto têm esse reconhecimento e que são valorizadas pelos próprios governos. Para terminar praticamente aqui a minha intervenção, dizer que nós estamos sentimos que de facto as farmácias comunitárias conseguiram dar uma boa resposta até durante o contexto pandémico para permitir a continuidade das terapêuticas. No entanto, não podemos estar completamente satisfeitos porque houve situações que podem ter sido mais pontuais do que sistémicas, mas isto são print screens de uma notícia que passou numa das televisões em que as pessoas admitiam que não estavam a ter acesso às terapêuticas crónicas de que necessitavam. Portanto, este problema ainda existe e, de facto, para as pessoas estarem no centro do sistema, temos de encontrar formas de evitar que estas situações de facto aconteçam. E para além disto, e se calhar o professor João vai falar muito mais sobre esta matéria da importância da produção de evidência e cada vez mais nós não podemos ficar satisfeitos com o facto de proporcionarmos acesso às pessoas ou de termos dados de eficácia que são dados que saem de estudos altamente controlados. O que nós temos de perceber é o que é que acontece na vida real, naquela pessoa que está naquela cidade ou naquela aldeia ou naquela ilha do nosso território nacional, como é que aquela pessoa tem acesso aos cuidados de saúde e como é que nós podemos, no fundo, de facto, com centralidade na pessoa, fazer coisas tão simples como ao dia de hoje, é estranho como é que isto ainda hoje não acontece, nós implementarmos de facto a legislação que determina que os dados de saúde são da pessoa e que a pessoa deve partilhá-los com os profissionais de saúde que considerem fazer parte da sua equipa de saúde. E ao dia de hoje isto não acontece. Termino a minha apresentação com uma proposta que nós já temos apresentado ao Ministério da Saúde, ao Ministério da Coesão Territorial. De facto, nós temos a capacidade de instalar na rede de farmácias espaços de saúde do cidadão integrados com os outros níveis de cuidados de saúde, onde podemos recolher indicadores de saúde em regime de telemonitorização ou de monitorização para transmitir ao médico assistente. Portanto, numa perspectiva muito mais integrada e muito mais de recolha de dados e de intervenções sobre a evidência científica, de facto temos aqui uma série de oportunidades para promover mais esta integração e ter sistemas claramente mais centrados na pessoa, nas suas necessidades, nas suas expectativas e também nas suas preferências. Muito obrigada e assim termino. Muito obrigada.